Falar sobre a teologia do Antigo Testamento, né? Tendo a comprovação, né, do Novo Testamento, o texto que nós lemos ainda há pouco vai falar sobre isso, né? Sobre algo que é consagrado ao Senhor. O texto lá de Êxodo 19, 22 vai dizer assim mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. A questão da consagração é uma ordenança de Deus, e esta ordenança de Deus é muito sério. A gente observa que nós estudamos ainda há pouco a respeito dos filhos de Arão, né, que não se consagraram, que não tiveram cuidado da palavra de Deus, levaram o fogo estranho para o tabernáculo e foram fulminados, morreram. Pastor, hoje acontece isso? Acontece. Quando você traz fogo estranho para dentro da igreja, ou para o seu culto, porque o culto aqui, ele pode ser visto um culto individual e pode ser visto como um culto coletivo, né? E tem muita gente que sai do culto e diz, mas o culto não foi muito bom para você, mas para outras pessoas sim, porque o culto ele é individual. Né? Se eu estou aqui temente, se eu estou aqui buscando a Deus, não significa que o outro esteja no mesmo sentido. Se ele não estiver nesse mesmo propósito, o culto para ele pode ser um culto frio, mas para mim não, porque ao mesmo tempo é um culto dentro da coletividade, ao mesmo tempo pode ser um culto na individualidade. Então, a questão de consagrar, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes as pessoas chegam comigo, pastor, dá para o senhor ungir a chave da minha casa, consagrar a minha casa? Eu disse assim, o senhor vai dar a sua casa para a igreja? Porque na época, quando havia a consagração, era oferecido ao tabernáculo, ao serviço do sacerdote. Então era como se fosse, olha, você está dando aqui. Se você observar, alguns textos vai dizer que algumas pessoas consagravam a sua casa, ou seja, dava a sua casa ao serviço do tabernáculo, ao serviço do sacerdócio, né? E se a pessoa quisesse resgatar, ele teria que pagar um juro de 5%, um quinto, né? Então, a consagração é algo que vai separar ou uma classe de pessoas, ou o próprio profeta, ou uma pessoa. Quando Deus diz, olha, você precisa se consagrar, você precisa se separar, você precisa ser diferente, O texto que nós lemos é o seguinte, o capítulo 29, o verso 1, Êxodo: assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Aquilo que é separado, que é consagrado, tem um propósito. Qual o propósito? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor dentro daquele objetivo. Hoje nós iremos consagrar o coral, o madrigal. Queremos apresentar e consagrar. No momento que for consagrado, o madrigal, o coral, será separado unicamente para servir ao Senhor. É um compromisso que você, que é membro do coral, está tendo com Deus. Não é um compromisso com o pastor, não é um compromisso com a igreja, é um compromisso com Deus. Você está assumindo uma responsabilidade e uma posição diante da igreja. Ou seja, você precisa priorizar o coral. Pastor, irmão Rafael, vai ter uma reunião, mas aqui eu tenho um compromisso. Se você puder, desmarca o compromisso e assuma essa responsabilidade aqui, porque é um compromisso. Consagração, santificação é um compromisso que a gente tem com Deus, é priorizar o trabalho do Senhor. Por exemplo, eu fui consagrado a ser um pastor. O meu papel é ser pastor. Se na hora do almoço alguém me chamar e pedir uma oração, eu sou obrigado a deixar o almoço e ir lá fazer a oração, porque é prioridade minha.
Então, quando algo era consagrado, algo era santo, algo era separado. Por sinal, a questão lá do sacrifício, tudo ali era santo. Tudo ali era santo. As pessoas precisam ser santas, o sacrifício precisa ser santo, os sacerdotes precisavam ser santos, as ofertas precisavam ser santas. Por quê? Porque é oferecido ao Deus Santo. Então, quando um grupo, a exemplo de vocês, um coral que vai ser consagrado e apresentado aqui como o coral da igreja, agora a gente pode se identificar. Agora nós somos representantes da igreja. O coral é representante da igreja. Vai ter essa identidade. O coral não vai ser mais algo que não se pode se identificar. Quando se falar do coral, Madrigal está se falando de uma parte, ou senão de toda a igreja adventista da promessa que se congrega no Guamar. Por isso que há um compromisso quando é consagrado, é uma responsabilidade diante do Senhor, né? E saber que esse trabalho, irmãos, é um trabalho que vai subir ao céu, é um dom, é um ministério que vai subir ao céu, o ministério do louvor, da glorificação, né? Esse ministério é muito maravilhoso, né? Trabalhar para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Todos nós somos a nação eleita, somos levitas diante do Senhor. Todos nós temos esta graça de glorificar e louvar o Senhor. Eu tenho algumas responsabilidades aqui no Guamar, no Jurunas e lá em Soure, mas eu tenho muita vontade, irmão Rafael, igreja, de pertencer ao coral. Eu acho muito lindo, acho muito bonito quando você se reúne, né, e canta o louvor ao Senhor. Canta o louvor ao Senhor. Eu tenho certeza que se chegar um visitante aqui na nossa igreja e vocês estiverem aqui na frente cantando, Deus pode usar vocês para tocar o coração do pecador. Deus pode usar vocês para louvar ao nosso Deus, porque a gente sabe muito bem que o louvor liberta. O louvor liberta, irmãos. O louvor cura. Deus pode se manifestar e trazendo bênção para nós. Então, se vocês vão ser consagrados, dedique a isso, se esforce esse trabalho, ofereça o melhor para Deus, seu tempo nesse trabalho, porque eu tenho certeza, irmãos, que o nosso trabalho não será em vão. Todo trabalho que você terá, todo trabalho que nós teremos neste mundo, no mundo vindouro, nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados. Deixo aqui novamente a minha insistência em dizer: se você não pertence ao coral Madrigal, eu te convido, porque a minha vontade é ver todos aqui na frente, irmãos. Inclusive aqui na frente, que eu deixar pensando, se todos nós viessem para o coral, quem que ia ouvir, né? Mas eu tenho certeza que a igreja nesse momento do louvor seria uma só voz. A minha curiosidade é, quando chegar no céu, é ver os anjos cantando. Sabiam disso? Como será lindo, irmãos, os anjos reunidos glorificando a Deus. Você sabe qual é o momento que eu mais sinto a presença de Deus? Por que pareça, não é o momento da pregação, não é o momento da oração. O momento que eu mais sinto a presença de Deus é o momento do louvor. Eu não sei porquê. Eu canto, se eu começar a cantar no quarto, quinto hino, eu estou chorando. Porque, irmãos, o louvor é tremendo. O louvor tem um poder sobrenatural. Quando você entrega o seu coração a Deus, eu estou falando aqui, mas eu já senti uma coisa boa aqui dentro de mim. Quando a gente entrega o coração para Deus, irmãos, e canta louvor que sai do coração, você vai ver, vai observar que
Alguma coisa está acontecendo, ou o céu está descendo, ou a terra está subindo, mas alguma coisa acontece dentro do nosso coração. Então, esse madrigal, eu quero que você ame, que você lute por ele. Por mais que eu saia um dia daqui, mas que vocês continuem, permaneçam louvando e adorando o Senhor, porque grandes coisas vai fazer o Senhor por nós. Amém? Desde já estou agradecendo a todos os irmãos que pertencem a esse coral, né? Aqueles que ainda estão em dúvida, que venham. E eu quero agradecer o irmão Rafael, que com bom grado, né? Com o coração disposto para nos ajudar nesse momento, nesse local, nesse trabalho. Então,